Oi, pessoal! Josefa Nunes com vocês, professora de Ciências e Biologia da Escola Copelg. E hoje, com aula para a turma do 9º ano, a gente vai dar continuidade nos nossos estudos de compostos orgânicos. A gente já estudou nos capítulos anteriores carboidratos, lipídios e proteínas. E hoje, dando início ao livro 2, da unidade 2, capítulo 6, a gente vai continuar estudando ácidos nucleicos e vitaminas. Ok? Bom, para início, eu trago aqui para vocês um seguinte textozinho, uma interpretação, uma introdução, que diz assim: no Egito Antigo, a escrita era realizada por meio de hieróglifos. Compreender essa escrita é como desvendar um código em que cada símbolo tem um significado em português ou em outras línguas. Então, digamos que é como se fosse um código de barras, um QR Code. Então, para cada códigozinho ali, tem um significado, tem algo por trás daquele código. Ele quer dizer alguma coisa, não é isso? Imagine, então, que o significado de cada símbolo é apresentado a seguir, ou apresentado abaixo. E aí a gente tem várias imagens e as palavras que essas imagens, que esses códigos significam. Agora, descubra o que está escrito a seguir, utilizando o código apresentado anteriormente. E a gente conseguiria definir o quê? A gente teria os ácidos nucleicos determinam as características dos seres vivos. Não é isso? Olha que legal. Mas o que isso tem a ver com a biologia, com os ácidos nucleicos? Pronto, vamos lá. Da mesma forma que os pesquisadores precisavam compreender e decifrar esses códigos para entender o que significava, as células elas também precisam desvendar o código genético, decifrar o código genético. E esse código genético ele está guardado nada mais nada menos do que nos ácidos nucleicos. São os ácidos nucleicos quem guardam essas informações, quem carregam esses códigos para a síntese de proteínas que são necessárias para o nosso metabolismo, para a nossa manutenção vital. Então, a partir de agora, a gente começa a estudar ácidos nucleicos, o que são, como eles se comportam dentro da célula e a formação desses ácidos nucleicos e a importância também desses ácidos, ok? Bom, características gerais dos ácidos nucleicos. O termo ácidos nucleicos ele é usado para descrever compostos orgânicos descobertos no núcleo das células e que apresentam natureza ácida. Pronto, então a gente já sabe ácidos nucleicos, natureza ácida, né? Então, esses ácidos, eles podem ser DNA ou RNA. O DNA é o ácido desoxirribonucleico e o RNA é o ácido ribonucleico. Esses ácidos nucleicos, eles são constituídos por uma sequência de nucleotídeos e cada nucleotídeo é formado por 3 diferentes moléculas. Então, vamos lá. A gente quer dizer o quê? Que para a formação de um ácido nucleico se dá por uma sequência de vários nucleotídeos ligados entre si. Mas que cada nucleotídeo desse é formado por 3 moléculas distintas. E essas moléculas são um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Esse grupo fosfato ele é um composto inorgânico que é formado por uma molécula de fósforo mais 4 moléculas de oxigênio. Ok? A pentose, nada mais nada menos do que ela é o açúcar, ela é carboidrato, tá? E a base nitrogenada é, digamos que mais uma informação, é quem vai definir essa sequência de nucleotídeos, como a gente vai entender nos capítulos adiantes. Essas bases nitrogenadas, elas podem ser de 5 tipos diferentes. Elas podem ser adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Essas bases nitrogenadas, elas são divididas em bases púricas ou bases pirimídicas. As bases púricas a gente tem adenina e guanina, e as bases pirimídicas a gente tem citosina, timina e uracila. Tá, vejam bem, água pura. Então, a gente já sabe, lembrem-se disso para lembrar que adenina mais guanina são bases púricas. As demais, citosina, timina e uracila, são bases pirimídicas. Tá bem. Tia, mas o que é isso? Professor, o que é isso? Bases púricas e bases pirimídicas. As bases púricas, elas
tem esse nome, essa definição de bases púricas, porque elas são oriundas das purinas, e as bases pirimídicas das pirimidinas, que são nada mais nada menos do que substâncias moleculares com características químicas como se fossem benzenos. Enfim, a gente vai estudando isso à medida que a gente vai avançando nos capítulos. Mas as bases púricas também, elas são bases mais complexas, bases maiores. As bases pirimídicas são bases menores, bases mais simples. Bases púricas compostas por anéis diferentes. As bases pirimídicas também compostas por anéis diferentes. E, tipo assim, então, as bases pirimídicas, elas são ligadas por 2 pontos de hidrogênio, as bases púricas por 3 pontos de hidrogênio. As bases púricas, elas apresentam 2 anéis em sua estrutura molecular, as bases pirimídicas somente um anel. São vários fatores que levam a definir entre bases púricas e bases pirimídicas, mas que a gente vai estudar mais à frente, tá bem? Então, continuando no estudo do DNA, como foi descoberto o ácido desoxirribonucleico, de onde ele vem, como se definiu todo esse estudo? Bom, em 1952, a cientista britânica Rosalind Franklin, ela obteve imagens que ajudariam a compreensão da estrutura dessa molécula. E ela teve essas descobertas através de seus estudos sobre difração de raio-x. E nessas descobertas, ela conseguiu descobrir que essas moléculas, elas tinham como se fossem formatos cruzados, como se fosse uma fita cruzando com a outra. Com base no estudo de Rosalind, em 1953, Watson e Crick, eles desenvolveram um modelo tridimensional para a estrutura do DNA. E nesse modelo tridimensional, eles desenvolveram um modelo de DNA como o DNA apresentando fita dupla, mas em estrutura helicoidal. É como se fosse uma espiral, onde uma fita se enrola a outra. E essas fitas, elas são ligadas umas às outras por meio das bases nitrogenadas que formam ligação. E aí aqui eu quero chamar a atenção para vocês, formando as ligações. No DNA, anotem, a adenina, ela se liga à timina e a guanina se liga à citosina no DNA. A adenina se liga à timina por ligações de pontos de hidrogênio, ligações duplas, e a guanina se liga à citosina por meio de ligações pontos de hidrogênio, ligações triplas, ok? Então, aqui começa o estudo e a descoberta do ácido desoxirribonucleico. E o RNA, que é o ácido ribonucleico? Através de descobertas do RNA, foi descoberto que o RNA é formado por uma única cadeia de nucleotídeos. Veja que isso difere. A fita de DNA é fita dupla, então, e a fita de RNA é uma fita simples, formada por uma única cadeia. O açúcar presente no RNA é a ribose. Já no DNA, a desoxirribose, não é isso? E o RNA, ele apresenta uma base nitrogenada, uracila, substituindo a timina. Ok? Beleza. Então, para fazer uma comparação e memorizar melhor, eu vou trazer aqui um quadro de comparação. Olha as diferenças de DNA e RNA. No DNA, o açúcar é a desoxirribose. No RNA, o açúcar é a ribose. O filamento, ou seja, as fitas, as cadeias, no DNA é uma fita formada por cadeia dupla, então é uma dupla fita. E no RNA é formado por uma única cadeia, então é uma fita simples. A função do DNA, ele tem a função de carregar, de conter informações genéticas. E no DNA, de conter informações genéticas, no RNA é responsável pela síntese de proteínas, pela produção de proteínas. As bases nitrogenadas do DNA são citosina e timina, como bases pirimídicas, e adenina e guanina como bases púricas, ou bases purinas. No RNA, a gente tem citosina e uracila substituindo a timina, não esqueçam disso. E como bases purinas ou bases púricas, a gente tem adenina e guanina também, ok? E dando continuidade a esse estudo de DNA, foi descoberto que o estudo de RNA apresenta que o RNA pode existir de 3 tipos, ele pode ser classificado de 3 tipos, ele pode ser apresentado de 3 tipos. O RNA mensageiro, que
Olha o nome, como o próprio nome já diz, RNA mensageiro. É o RNA que carrega a informação do DNA, que é utilizada na produção de proteína, na síntese proteica. Essa informação genética ela é transportada pelo RNA mensageiro na forma de códons. Tá, ok. Não se esqueçam disso. Cada códon desses, ele consiste em uma sequência de 3 nucleotídeos. Vejam bem. E aí eu quero chamar vocês para a imagenzinha, para voltar para a imagem que a gente tem aí o quê? É como se fosse dado um zoomzinho de um determinado parte específica da fibra. Então aí a gente tem o quê? Uma sequência, um códon formado por guanina, adenina e uracila no RNA mensageiro. E aí, vamos então focar. Olha, vejam bem. O que acontece? Esses códons, que em algumas situações vão ser chamadas de trincas, vocês podem separar com alguns livros ou com outros professores chamando esses códons de trincas. Trincas por quê? Porque é uma sequência de 3 bases nitrogenadas. E aí a gente tem formando esse códon um nucleotídeo, ok? Então, o que eu quero chamar para vocês? Vai ser essa sequenciazinha desses códons que vão formar esses ácidos nucleicos. Lembrem que lá na frente a gente viu o quê? Que sequências de nucleotídeos constituem os ácidos nucleicos. Não foi isso? Então, essas sequenciazinhas de códons, essas sequências de nucleotídeos, formam aí, constituem um ácido nucleico. E aqui, no caso, a gente está estudando o RNA mensageiro. O que a gente está querendo dizer também, então? Que essa informação genética é transportada na forma de códon. Cada trincazinha dessa, cada códon, elas levam uma informação. E que informação é essa? São as sequências de nucleotídeos que vão formar aminoácidos, que vão determinar quais são essas proteínas que serão formadas. Ok? Então, pronto, ó. Então, digamos aqui que a gente tem a sequência de uma formação de uma molécula de RNA mensageiro. São vários códonzinhos que são formados e que o RNA mensageiro transporta esses códons. Tá bom? Então, ok. Essa sequência, mais uma vez, não se esqueçam que ela corresponde a um aminoácido que vai fazer parte, que vai levar essa informação de que sequências de aminoácidos são esses que vão formar essa proteína. Então, a gente teria o quê? Ó? Vamos pegar do início, do RNA mensageiro. AGC seria um códon. Esquecem essa parte que está definindo aí esse códon. A gente teria UCG, outro códon. AUC, outro códon. GAU, outro códon. Então, cada um desses códons que a gente tem aí, teria 4 códons formados, formariam uma sequência de aminoácidos, e essa sequência de aminoácidos determinariam uma proteína. Lembrem-se que lá na frente, lá no capítulo anterior, a gente estudou o quê? As proteínas que são formadas por sequências de aminoácidos. Lembrem que a gente pegou vários bloquinhos de Lego e a gente montava para formar determinado personagem, não foi isso? Então, essas sequências de códons aqui vão determinar que sequências de aminoácidos e essas sequências de aminoácidos vão determinar que proteína vai ser sintetizada, ok? Então, quem leva essas informações? Quem leva essas informações que são carregadas, levadas em formatos de códons? RNA mensageiro. Então, é ele que leva essa mensagem, ok? O RNA transportador. Olha o nome, RNA transportador. O RNA transportador é responsável pelo transporte de aminoácidos que irão formar as proteínas produzidas no organismo. RNA transportador, responsável pelo transporte desses aminoácidos. Quem leva os códons que vai sintetizar os aminoácidos? RNA mensageiro. Então, esses aminoácidos que são, digamos que carregados, que são levados essas informações lá pelo RNA mensageiro, são transportados pelo RNA transportador. E olha como é que esse RNA transportador funciona. A gente vai ter nesse RNA transportador um local de ligação do RNA transportador com o aminoácido, que vai sendo levado lá pela formação daqueles nucleotídeozinhos que estão lá nos códons. Cada aminoácidozinho que é levado, ele possui um anticódon.
que é isso? Olha, em uma extremidade do RNA transportador, eu vou ter o local de ligação do RNA transportador com o aminoácido. Na outra extremidade, eu vou ter um anticódon correspondente para aquele aminoácido que foi ligado. E aí eu chamo vocês mais uma vez para uma recapitulação do que foi dito antes. Para essa anticódon, eu vou ter que saber quais são os pares, quais são as ligações. Vejam, eu tenho adenina, citosina, citosina. Qual seria o anticódon? Não é isso? Então, eu vou ter esse anticódon formado. E aí, esse anticódon, é quem vai levar é quem vai ser interpretado para um RNA ribossômico. Tá, vamos pegar mais uma vez. Então, o que eu quero deixar até agora? RNA mensageiro é quem leva a informação, é quem leva as trincas, quem carrega os códons, que vão determinar a sequência de nucleotídeos que determinam o aminoácido. O RNA transportador é quem leva essas informações, é quem vai levar, que vai se ligar a esse aminoácido e vai levar para o RNA ribossômico, tá bom? O RNA ribossômico, que é o nada mais nada menos do que constituinte dos ribossomos, que são estruturas que estão lá apresentadas no citoplasma, que atuam diretamente na síntese de proteínas, muitas vezes junto com o retículo endoplasmático rugoso, não é isso? Então, todas as formas de RNA, elas são sintetizadas por enzimas, as quais utilizam informações do DNA. Ok, então o que vai acontecer aqui agora no RNA ribossômico? Ele vai coletar todas as informações que foram enviadas pelo RNA mensageiro e transportadas pelo RNA transportador. E aí ele vai começar a trabalhar diretamente na síntese de proteínas. Então, todas essas formas de RNA, tanto ribossômico, mensageiro, transportador, eles são sintetizados, ou seja, são produzidos por enzimas, as quais utilizam informações trazidas do DNA. Olha que interessante. Esse processo, ele se dá também de síntese de RNA, de DNA, por meio de um processo chamado de duplicação, transcrição e tradução. Esse processo, ele pode ocorrer da seguinte forma. Vejamos bem. A duplicação, nada mais nada menos do que duplicar o DNA. Essa duplicação, ela acontece e depois essa sequência de DNA duplicado, ela vai ser transcrita. Eu vou transcrever, eu vou passar ali. Depois de transcrita, ela vai ser traduzida. Então, duplicou o DNA, transcreveu em forma de RNA e traduziu para produzir as proteínas. Então, seria eu pego, vejo um bolo, eu vou atrás da receita daquele bolo, eu vou transcrever. Aquela receita vai ser o meu RNA. Aquela tradução de cada ingrediente, eu vou ter ali que traduzir para comprar esses ingredientes. Esses ingredientes seriam as proteínas que vão depois ter uma função. Eu vou misturar todos eles e produzir um bolo, alguma coisa do tipo, para facilitar para vocês. Ok? Então, além disso, a gente tem o quê? Os processos que são envolvidos no fluxo de informação genética são duplicação, transcrição e tradução. Esse processo de duplicação, transcrição e tradução, que vocês já ouviram eu falar várias vezes, é conhecido como dogma central da biologia. O processo de duplicação é um processo em que é produzida uma cópia da molécula de DNA, ela é duplicada. A transcrição é um processo em que é produzida uma molécula de RNA utilizando uma fita de DNA como fita molde. Então, olha, processo em que é produzida uma molécula de RNA utilizando uma fita de DNA como fita molde. Então, o que vai acontecer? Vai ser feita uma leitura das bases nitrogenadas do DNA e essas bases nitrogenadas do DNA, elas vão ser complementadas, mas formando uma base de RNA. Se é uma base de RNA, a gente tira quem? A timina, que só é exclusiva do DNA, e adiciona uracila. Não é isso? Então, onde tiver adenina, a gente vai ligar com uma base complementar uracila. E o processo de tradução, que é um processo de produção, é a síntese de proteínas a partir de moléculas de RNA mensageiro. Beleza?
Então, aqui a gente já viu um pouquinho sobre o que é esses ácidos nucleicos, quais os tipos de ácidos nucleicos, e a gente já consegue definir a importância desses tipos de ácidos nucleicos, sendo que um é responsável por levar as características hereditárias, que são as características genéticas, o DNA, e outro é responsável pela produção, por sintetizar proteínas que são essenciais, necessárias para o nosso metabolismo, ok? Por hoje é só, a gente continua na próxima aula para fechar o capítulo. Viu, galerinha? Beijos, bons estudos. As atividades da plataforma já estão abertas. Vocês já fiquem à vontade para responder. Eu já estou acompanhando as atividades da plataforma. O conteúdo dado até agora já dá para vocês irem respondendo os questionamentos. E na próxima aula a gente finaliza esse capítulo. Tchau e até a próxima. Bons estudos!